Olá, professores, colegas, eu sou o Bernardo, vou fazer a apresentação do meu projeto de bancada de testes para condensadores a ar remotos para refrigeração, seguindo a NBR 15627/2. Vou começar descrevendo um pouco a norma. Ela é separada da seguinte forma: primeiro ela faz uma descrição do escopo da norma, depois descreve os métodos para obter vazão, entalpia e transferência de calor. Depois ela fala sobre os instrumentos de medida de temperatura, pressão, vazão de ar e parâmetros elétricos. Depois ela fala sobre os aparelhos utilizados na bancada, procedimento de ensaio, posteriormente dados para registro e, por fim, os cálculos a serem feitos. Vou começar falando do escopo da norma. Ela fala dos métodos de ensaio em laboratório de condensadores remotos de fluidos refrigerantes resfriados por circulação forçada de ar, utilizados em refrigeração e ar-condicionado, especificamente. Ela estipula os métodos de ensaio para obtenção de dados de desempenho, ela define termos, faz especificação de dados para registro, fórmulas de cálculo e limites de tolerância dos ensaios. Ela não se aplica a condensadores para recuperadores de calor e não se aplica a ensaios na produção ou no campo, só em laboratório. Vou falar um pouco sobre o método principal e sobre a determinação da vazão. O método principal ele utiliza a vazão e a variação de entalpia do refrigerante entre a entrada e a saída do condensador. Essa entalpia ela vai ser obtida pelo estado termodinâmico do fluido através de um tubo de pitot e de sensores de temperatura e de um manômetro na entrada e na saída do condensador. Posteriormente no trabalho eu vou falar sobre isso. Para determinar a vazão, tem mais de um método, mas o preferencial é por leitura direta na linha de líquido, né? Ele também pode ser obtida por outros métodos, por um calorímetro elétrico no lado de baixa pressão ou resfriador de água no lado de baixa pressão. Vou falar então da determinação da variação da entalpia e da taxa de rejeição de calor. É medida a pressão e a temperatura do refrigerante no vapor superaquecido na entrada do condensador e no líquido na saída do condensador. Com esses dois parâmetros, a gente tem o estado termodinâmico do fluido, pode-se então calcular a entalpia e assim a taxa de rejeição de calor, por essa equação que está ali na tela. A vazão máxima vezes a diferença de entalpia. Bom, falar um pouco sobre a medida de temperatura, sobre os instrumentos utilizados, né? Primeiro para medir temperatura, depois pressão e vazão. As normas eu botei ali no slide. É determinado pela norma a precisão necessária para esses instrumentos, né? No caso, a temperatura de bulbo seco 1% da menor diferença de temperatura exigida, temperatura de vapor de refrigerante máximo 0,6 graus Celsius de diferença e outras temperaturas 0,3 graus Celsius de diferença. A menor divisão de escala tem que ser menor que 2 vezes a precisão especificada. Para medir a temperatura tem que usar no mínimo 2 conjuntos completos de instrumentos de medida. Na entrada ela pode ser medida por um termopar isolado, ele pode ser soldado ou pode ser aderido à superfície externa do tubo, e no vapor tem que ser feita por pelo menos 2 termopares independentes e isolados. E qualquer método alternativo que respeite as exigências também é aceito. Sobre a medida de pressão, pode ser usado qualquer um dos instrumentos mencionados ali, coluna de mercúrio, manômetros, transdutor de pressão ou barômetros. No caso aqui a gente usou manômetros. Para vazão de ar, tá? Pode ser avaliada de diversas formas. Pode ser avaliada pela pressão estática em um ou mais bocais via um manômetro, ou pela pressão dinâmica em cada bocal via tubo de pitot com manômetros, que foi a escolhida para esse trabalho, e outros dispositivos que também respeitem a norma. Isso para bocais acima de 127 mm, a gente vai ter um coeficiente de descarga de 0,99, fator de compressibilidade de 1. Se for menor de 127 mm o diâmetro dos bocais, aí tem especificações na norma, como está escrito ali no trabalho.
Também tem normas para a construção desses bocais, tem que ter uma precisão muito alta, de 0,2%, em 4 direções separadas, em 45 graus cada uma. Sobre a medida de parâmetros elétricos, a gente vai medir tensão, corrente e potência. Pode ser usado medidores indicadores, integradores e com registro, também com alta precisão. Sobre a medição da vazão do fluido refrigerante volátil no estado líquido. Pode ser medido diretamente por instrumentos, que foi escolhido para esse trabalho, através de um medidor de vazão eletrônico, de vazão mássica. Pode ser usado também medidores do tipo turbina, bobina, ultrassom, orifício ou de efeito Coriolis. Ele é instalado na linha de líquido entre o condensador e o dispositivo de expansão. Existem outros métodos também para determinar essa vazão, o método calorimétrico e o método do compressor calibrado. As especificações tem aí na tela, mas nenhum dos dois foi escolhido para esse trabalho. Em relação ao aparato que pode ser usado no ensaio, um superaquecedor para manter o fluido refrigerante em determinado valor antes do condensador, um subresfriador apenas se o subresfriamento na saída do condensador for reduzido, não foi utilizado nessa bancada, é só nesse caso específico. Se usa uma bomba ou compressor para dar vazão, e um tanque de líquido na saída do condensador. Isso foi usado para mantendo o nível constante desse tanque, é possível garantir o escoamento pelo medidor e válvula de controle de vazão até o evaporador. E para o método calorimétrico poderia ser adicionado um calorímetro também, para confirmar a vazão. Sobre o procedimento de ensaio, ele tem que ser feito no espaço com temperaturas controladas, para que possa ser simulado os dados de projeto corretamente e sem vento. Qualquer ensaio que tiver uma velocidade de vento de 1,35 metros por segundo ou maior já invalida o resultado dos testes. O tanque de líquido instalado após o condensador, ele tem que ter uma temperatura de bulbo seco maior que a do ar. Isso para não evaporar depois de sair do tanque, né, o refrigerante. E tem também margens para temperatura de saturação e superaquecimento do refrigerante na entrada do condensador, que tem que ser respeitadas. Sobre o procedimento do ensaio. Cada ensaio ele vai ter 6 medições realizadas durante 1 hora em intervalos de 10 minutos. No mínimo 4 devem ser válidas. Cada medição, as leituras são feitas a cada 30 segundos, num total de 5 minutos. E no máximo pode ser descartadas 2 leituras, não precisa ser refeito o teste. A vazão é medida simultaneamente de temperatura e pressão no condensador. As vazões de refrigerante determinadas pelos 2 métodos não devem diferir mais que 5% do maior valor, também senão o teste é descartado. Esquema da bancada. A bancada aqui foi feita para determinação pelo método principal, que utiliza a vazão e variação de entalpia do refrigerante na entrada e saída do condensador, através dos 3 medidores. A vazão é medida pela pressão dinâmica, com tubos de pitot e com manômetros instalados antes e depois do condensador, que agora eu vou mostrar a imagem, é aquela parte de cima ali. Então tem sensores de temperatura, um tubo de pitot e um manômetro, tanto antes quanto depois do condensador a ser testado. Para manter o fluxo a um tanque com nível controlado após o condensador, e antes da válvula de expansão há um visor para garantir que o fluido esteja líquido. Então aqui mostrando o esquema da bancada, tem as setas indicando o sentido do fluxo. Ela passa pelo tanque, o tanque tem o nível controlado, passa pelo visor de fluxo, válvula de controle de vazão, válvula de expansão, passa pelo evaporador, evapora, passa pelo compressor, segue o ciclo. Então é isso, esse foi o trabalho, muito obrigado pela atenção.